Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Acima da Média. Hoje eu quero trazer 5 hábitos para turbinar o seu texto. 5 hábitos para turbinar a sua redação. E o primeiro hábito que eu quero trazer para vocês é aprenda a coletar ideias. Isso mesmo. Boas estratégias discursivas podem ser modeladas. Quando você se prepara para a redação, é fundamental que você colecione suas ideias. Você tenha o seu próprio caderno de insights, seu próprio lugar de anotações, porque isso faz toda a diferença. Você tem o seu próprio fichamento e ali você faz uma coletânea de boas ideias. Muitas vezes nós achamos que a criatividade vem do nada ou parte de uma inspiração, algo até sobrenatural. Nada disso. A inspiração e a criatividade estão atreladas ao nosso repertório, aquilo que nós já colecionamos, aquilo que nós já temos, que já internalizamos. Então, nós não vamos criar nada, nós vamos sempre recriar a partir de algo já conhecido. Então, crie este hábito. Estamos falando aqui da formação de hábito, ou seja, consistentemente você vai praticar uma ação para que ela se torne um hábito. Nesse caso, a ação é coletar ideias. Toda vez que você estiver numa situação em que você esteja assistindo a um filme, vendo uma série, ou de repente lendo um livro, lendo um texto de alguém a respeito de um tema, até mesmo um texto do Enem, pode surgir um insight, uma ideia genial para a sua introdução, para o seu desenvolvimento, ou até mesmo para a sua conclusão. Este é o momento de você tomar nota dessas ideias. Eu, por exemplo, uso um aplicativo no celular chamado Wunderlist, e eu anoto ali, eu separei uma das categorias, eu criei uma categoria chamada Ideias Geniais. Toda vez que eu tenho uma ideia que eu acredito que é muito boa, eu anoto nessa lista e aos poucos eu vou me dispersando, perdendo, mas de vez em quando eu volto àquela lista e saco dali uma ideia genial e coloco em prática. Então a ideia é você se tornar um colecionador. Você tem suas próprias ideias? Sim, mas você também pode pensar a partir de ideias, de insights que você teve no momento e que depois você perdeu ao longo do seu dia a dia, da sua rotina. Então, primeira dica, tenha sempre o hábito de coletar ideias e tenha sempre um lugar para anotar essas ideias. Vamos para a segunda dica? Aprenda a amar as palavras. Se você ler o texto Gigolô das Palavras, do Luiz Fernando Veríssimo, vai entender um pouco a respeito disso. Ele faz uma sátira com essa questão. Cada palavra tem o seu lugar específico, sua aplicação, sua acepção, sua conotação. Quando, por exemplo, a banca examina um texto e analisa como um texto preconceituoso, às vezes as pessoas ficam chateadas, mas o tipo de linguagem, o tipo de vocabulário, o tipo de construção que elas fizeram, sim, acabou se tornando um tipo de produção preconceituosa pelo tipo de palavra escolhida. Houve uma polêmica um tempo atrás, porque o dicionário Wise traduziu, né, codificou ali o verbete cigano como uma pessoa trapaceira, o trapaceiro, ou trapaça. Isso deu uma polêmica muito grande a respeito dessa publicação, justamente porque pessoas entraram com uma representação judicial para tirar a acepção. Por quê? Porque certamente aquele tipo de acepção do dicionário estava sendo algo preconceituoso contra um grupo de pessoas. Então, quando nós usamos as palavras, nós temos que usá-las bem. Portanto, propriedade vocabular é um tema fundamental para você desenvolver, para ter o seu texto dominado. Observe aí. Coisa, negócio, fazer, são palavras genéricas. Na verdade, elas traduzem muito bem no nosso cotidiano de fala aquilo que nós queremos. Mas para a expressão escrita é fundamental que nós usemos palavras adequadas. A palavra tragédia, a palavra catástrofe, desastre, calamidade são palavras típicas, tipicamente consideradas sinônimas. Porém, cada uma delas pode ter um peso diferente, uma conotação diferente ou até um impacto diferente dependendo da frase que você constrói. Então é importante que você use as palavras sempre com muita propriedade. E como você pode fazer para enriquecer o seu vocabulário? Ler, obviamente, o hábito de leitura é também um hábito poderoso, ler, coletar as palavras, sacar essas palavras do contexto, pesquisá-las para utilizá-las bem. Principalmente quando você percebe que um autor de sua preferência, um autor que tem muito impacto sobre a sua formação, usa frequentemente essas palavras. Eu, por exemplo, gosto da palavra égide.
Eu acho que dizer sob a égide da indolência do Estado, por exemplo, é muito forte. É uma frase que eu construí há alguns anos num texto dissertativo, num artigo. Eu acho que essa frase é muito forte. Então, égide, né, sob a proteção, sob essa abóbada, sob esse guarda-chuva da indolência do Estado. Olha só que coisa forte. Então, quando você usa apropriadamente as palavras, você consegue ter mais estilo. Você certamente vai turbinar a sua redação. Então, colecionar as suas próprias palavras, ter o seu repertório de palavras poderosas que vão dar impacto e vão causar realmente uma boa impressão no seu texto. Propriedade vocabular. Entenda como a palavra é usada, qual o seu sentido, e sempre que você utilizar, mesmo que seja uma palavra que vá causar alguma polêmica, que você tenha certeza do sentido em que está usando. Podemos ir para a terceira dica? Terceira dica, então. Leia textos argumentativos. Parece óbvio, mas não é. Muitas pessoas leem matérias de jornal, leem notícias, leem informações e vão se munindo de dados e fatos e informações, e isso é muito bom. Porém, o estilo a ser modelado por você é o texto dissertativo argumentativo. Então é importante que você leia artigos. E quando eu digo artigos de opinião, artigos publicados em revistas de grande circulação, jornais, artigos publicados para defender uma causa ou discutir um tema, manifestos editoriais, são gêneros textuais que lidam com o posicionamento crítico e levam o seu posicionamento a sério. Quando você lê apenas uma notícia de jornal, você está munido de informações. É claro que nem todas as notícias são isentas, muitas delas são tendenciosas. Mas se você quer ter um texto poderoso, um texto argumentativo poderoso, é fundamental que você leia textos argumentativos poderosos. Artigos de opinião, como eu disse, editoriais, enfim. E também os textos já produzidos que obtiveram um excelente resultado no Enem. Não apenas textos nota 1000, textos 900, textos 880, 920, 940, todos os textos acima de 800 certamente têm um nível muito bom de resultado, muito bom mesmo. O texto nota 1000 é premiado porque ele realmente ficou impecável no contexto da produção daquele certame. Tá bom? Então, importante, leia textos argumentativos. Dica, leia uma redação nota 1000 do Enem por semana. Leia uma redação nota 1000 por semana. Por que eu não estou colocando por dia? Embora você possa fazer isso também, e se você tiver um tempo, uma organização, uma disciplina para fazer isso, excelente. Mas é fundamental que você entenda. Ler uma por semana não apenas para ler uma única vez. Ler uma por semana significa ler e reler essa redação várias vezes durante a semana e mapear o vocabulário, as analogias, as citações, os exemplos, os dados, começar a modelar como essa pessoa escreve, entender qual a dinâmica, o mecanismo argumentativo utilizado naquele texto, qual o tipo de construção da introdução, do desenvolvimento e da conclusão do texto. O tamanho do texto, a paragrafação, o vocabulário utilizado é muito importante. Dali você já pode extrair palavras poderosas para usar no seu próprio repertório. Então, uma por semana, e você vai se preparando, lendo, relendo, observando os argumentos, inclusive fazendo a crítica. Nas aulas presenciais de redação, quando eu dou aulas presenciais de redação, ou mesmo num curso online, eu sempre procuro apontar algumas falhas que eu percebo em textos, porque nós podemos perceber falhas em textos, mesmo aqueles que foram honrados com a nota 1000, textos excelentes, impecáveis, porque às vezes algum aspecto daquele texto não está adequado, mas o examinador não viu. Os examinadores do Enem não puderam, de repente não tiveram tempo necessário para refletir detidamente sobre o texto. E quando nós estamos numa aula, é claro, nós temos muito mais tempo, podemos examinar e reexaminar o texto. E você vai perceber que o texto, mesmo nota 1000, pode conter algumas falhas de articulação, algumas falhas de articulação de ideias ou de conceitos, e você pode fazer essa crítica e melhorar no seu próprio texto. Então, ler textos argumentativos é fundamental e ler pelo menos uma redação nota 1000 do Enem por semana e fazer o mapeamento das estratégias exitosas desse texto. Tá bom? Vamos para a quarta dica? Sintetize os textos lidos. É isso aí. Depois que você fez a leitura dos textos, sejam eles artigos de jornal,
trechos de obras literárias, trechos de obras de filosofia e sociologia. Eu sempre recomendo que você se prepare também lendo obras de filosofia e sociologia, psicologia, seja o texto que for, você lê um artigo, lê um capítulo de livro, você vai sintetizar, você vai procurar entender qual foi o andamento daquele texto, como aquele texto foi organizado, como ele foi distribuído. Então você vai procurar o quê? Olha a dica. Após ler um texto com ótimas estratégias, redija a tese e os argumentos do autor. A tese, qual a ideia central daquele texto, que ele está defendendo naquele texto. E quais os argumentos utilizados para defender aquela tese. Quando você faz isso, você começa a ter o seu próprio repertório de teses e argumentos muito bem construídos, porque se eles funcionaram para o texto do seu autor, agora podem passar a funcionar também no seu texto. E lembre-se, você não está plagiando, você está mapeando as boas qualidades do texto e logo em seguida você fará o seu próprio texto a partir disso. E o seu próprio texto tem as suas marcas. É a sua autoria, o seu projeto, e você escreve de uma maneira diferente do autor. Então, ao sacar o argumento, a tese, melhor dizendo, e os argumentos, você vai tratá-los e trabalhá-los com a sua própria linguagem. Seu texto se torna uma produção completamente nova, completamente outra. Tá bom? Explique em um parágrafo curto os recursos utilizados no texto. Pronto, você faz um parágrafo curto. Então, tese, argumentos, no parágrafo curto, quais foram os recursos utilizados naquele texto, os recursos que chamaram mais atenção e que você pode posteriormente usar nos seus próprios textos. Vamos para a quinta dica, quinta e última. Use a estratégia modelada. Muito bem, eu te dei um passo a passo. E agora que você fez a síntese de textos exitosos, quando eu falo textos exitosos, são aqueles que conseguiram alcançar nota 1000, você fez também mapeamento de textos já publicados, de autores renomados, fez a leitura de textos argumentativos, tudo isso, agora é hora de você aplicar a estratégia modelada, ou seja, você está se munindo de informações, turbinando o seu cérebro, turbinando a sua capacidade de discursar sobre um tema, e você então vai agora aplicar essa estratégia modelada. Como é que você vai fazer isso? A primeira dica seria, você lê um texto nota 1000 que atingiu um excelente resultado, produza um outro texto a partir daquele com o próprio tema discutido. Você mapeou e agora você produz um próprio texto. Você lê um capítulo de livro sobre ética, por exemplo, então você pega o tema ética, de repente, ética e cidadania na sociedade brasileira, né? Ética nas relações de trabalho no Brasil, não sei, um aspecto da ética ou um aspecto do tema que você tenha lido naquele capítulo de livro, e você faz o seu texto dissertativo utilizando argumentos, a tese, a partir daquilo que você leu, aplicando essa estratégia. Dica: com base na leitura e mapeamento, escolha um tema e aplique os mesmos recursos utilizados nos textos modelo. Agora, essa outra dica é fazer o seguinte: você leu, mapeou a estratégia. Essa estratégia foi utilizada, por exemplo, por um autor para o tema de ética e cidadania na sociedade brasileira. Agora você pega um outro viés, de repente, por exemplo, violência contra a mulher no Brasil, e procura aplicar os mesmos recursos, de repente analogias, metáforas ou alusão histórica, são recursos, não as mesmas palavras ou ideias, porque agora você está com um tema diferente, mas os mesmos recursos estratégicos para produzir um texto totalmente novo. Você está dando um passo a mais para turbinar a sua redação, que significa turbinar a sua capacidade de produzir um excelente texto. Então, essas foram nossas 5 dicas para que você turbine sua redação, a sua maneira de expressar, a sua maneira de dizer por meio da escrita. E eu quero, então, dizer para você o seguinte: se essa informação que eu trouxe para você foi útil, curta, compartilhe, espalhe o conhecimento. Nos comentários abaixo desse vídeo você pode perguntar, contradizer, questionar, fazer o que você quiser. Esse é o seu espaço de liberdade de expressão para você participar comigo aqui nesse canal. Inscreva-se no nosso canal, acione ali o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E agora a minha meta é a cada semana produzir pelo menos um vídeo como este, com bastante informação útil e bem objetivo. Faça sua sugestão para novos conteúdos. O que você tem dúvida para a redação que você vai enfrentar este ano no Enem?
que ainda está impedindo o seu texto de progredir mais? O que é? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua questão? Pergunte aqui e nós poderemos, de repente, gravar um conteúdo totalmente novo a partir dessa perspectiva da sua pergunta. Um forte abraço, um beijo no coração, muito sucesso e textos cada vez mais turbinados para abrir as portas que você deseja este ano e pelo resto da sua vida.